Olá, vinhateiros, tudo bem? Hoje então vamos dar início ao passo a passo da produção do vinho, explicando um pouco mais para você sobre cada ponto e cada passo do processo. Hoje começaremos então com a parte do solo e da videira. Vamos lá? Vinhateiros, e falando de solo, para vocês entenderem um pouco mais, existem vários tipos de solo. E como eles são classificados? São classificados de acordo com a sua profundidade, se são solos profundos ou se são solos rasos. São classificados de acordo com a quantidade de argila, quantidade de matéria orgânica, a parcela arenosa. Então são várias as classificações. Hoje a gente está aqui em Faria Lemos, que faz parte do Bento Gonçalves, mostrando para vocês então um pouco também dessa característica de solo para vocês entenderem. Aqui a nossa região é praticamente origem vulcânica, a gente tem muitas manchas de solo e num geral solos rasos. Mas o que vai influenciar também saber onde plantar a videira, o que tipo de solo que eu quero para minha vinha? Uma coisa que se observa muito aqui na Serra Gaúcha é a clividade dos terrenos, a clividade dos vinhedos. Por quê? Normalmente, onde a gente tem um solo de encosta, a gente tem um solo mais pobre, ou seja, um solo com menos matéria orgânica. E aí se pergunta, isso é bom ou é ruim? Isso é bom. A videira não necessita de muita matéria orgânica. A matéria orgânica, para vocês entenderem, se a videira tiver muito nutriente disponível, ela é uma trepadeira, simplesmente ela vai querer crescer, emitir folhas e muita quantidade de frutas. Ela vai ter algo que a gente chama de muito vigor. E o vigor ele é inversamente proporcional à qualidade. Então fica como até uma lição para a nossa vida, mas uma frase que é muito conhecida é que a videira, nos seus piores momentos, produz o seu melhor fruto. Então a gente precisa estressar ela. E muitas vezes a gente devia também ser como a videira. Mas estressar ela a fim de um estresse hídrico, a fim de um solo menos rico em nutrientes, mas vai fazer com que isso traga muito mais maturação ao fruto, muito mais polifenóis e muito mais açúcares. Então, para se entender um pouco disso, já é uma parte do conceito do terroir, que a gente também vai estar falando como um todo futuramente, mas o solo é uma das partes do terroir. E essa exposição também é. Então, normalmente quando a gente tem uma encosta, aqui a gente pode ver muita encosta, a gente vai ter um solo pobre na encosta justamente porque chove e tem uma lixiviação de nutrientes, levando toda a matéria orgânica até a base do solo. Então, quando a gente tiver um vale, a base desses morros, a gente vai ter um solo muito mais rico em matéria orgânica. E a gente está falando que em 2 minutos de carro a gente muda o terroir. A gente vai de um terroir para outro terroir. Lá já vai ter uma temperatura diferente, uma insolação diferente, um solo diferente. Sem contar as manchas solares, diferentes de uma campanha gaúcha, onde a gente vai ter um solo que é basicamente mais arenoso, ou seja, menos argila e menos água disponível também. Isso traz características totalmente diferentes relacionadas à acidez e que vão passar para o futuro vinho. Consegue-se ter uma maturação maior de açúcares, mas uma maturação às vezes menor em polifenóis e com menos acidez. Então originam vinhos totalmente diferentes. Claro que muitas vezes a gente não vai poder escolher o perfil de solo, então a gente fala, mas existe um solo ideal para videira? Sim, existe. É um solo que, claro, ele é basicamente o sonho de todo viticultor. Porém, as videiras, essa é uma parte cultural do mundo do vinho, que se desenvolve em apenas algumas regiões. E nessas regiões é óbvio que a gente não tem como retirar o solo e trazer outro perfil de solo. Então a gente tem que provocar as adaptações que a gente quer em cima da nossa variedade. Hoje aqui a gente está num vinhedo da Vinícola Cristófoli. A Vinícola Cristófoli está lá às minhas costas, mas aqui eles escolheram um terroir muito bom dentro do que eles têm da sua propriedade. Pode-se ver que a gente está no alto do morro, ou seja, quanto maior a altitude, a gente tem uma diferença de amplitude térmica, que são dias quentes e noites frias. Isso também a gente vai falar lá no terroir, mas que proporciona uma maior maturação fenólica. E é claro que aqui no topo do morro, então, eles não tinham como mudar o solo. O que o vinhateiro faz, então? O vinhateiro vai pensar, qual é o vinho que a gente quer? A gente quer
De novo, a gente quer um vinho estruturado. Então a gente precisa de uma variedade mais estruturada. Qual é a variedade estruturada que a gente vai trazer para produzir esse vinhedo? Não, vamos trazer um taná, um vinho de corpo, bastante coloração, bastante tânico, bastante acidez. Mas o meu solo ele é raso, então eu não posso ter uma raiz profunda que não vai conseguir extrair o máximo de nutrientes desse solo e fazer essa maturação da minha uva. Veja o quão complexo é. Mas aí o que a gente faz? A gente tem o porta-enxerto. O porta-enxerto, para quem nunca ouviu falar, ele nasceu juntamente com a filoxera, que foi um inseto que quase dizimou os vinhedos europeus. Ele atacava na forma galícula e radicular, que a gente chama, sugando a seiva da planta. Até hoje nos vinhedos do mundo inteiro é muito fácil de observar nas folhas desse vinhedo a filoxera atacando, porém não é prejudicial na folha, mas na forma radicular, que é a base da planta, é onde a planta consegue tirar o sustento, consegue tirar os nutrientes necessários para sobreviver e para produzir o fruto, acaba definhando o vinhedo. E aí se observaram na época variedades que tinham resistência à filoxera na forma radicular, e assim nasce o porta-enxerto. Nada mais é uma variedade que vai no solo e serve de base, na época somente resistente à filoxera, é isso que procurava, para depois a nossa muda ser enxertada sobre essa base, e então, sei lá, ter o seu Cabernet, Chardonnay, Merlot. Hoje se tem um estudo muito amplo, e o porta-enxerto ele serve como um elo de ligação entre o solo e a videira, a futura vinha. A gente procura, por exemplo, voltando, solo raso, a gente precisa que a raiz também fique mais na parte superficial, porque é aí que ela vai conseguir os nutrientes. Então a gente busca um porta-enxerto que tenha o que a gente chama de ângulo geotrópico, que é o ângulo de raiz mais superficial, ou seja, aquela variedade de porta-enxerto vai emitir a raiz na superfície, conseguindo absorver aí todos os nutrientes. Se a gente tem um solo profundo, um solo que sofre muito com seca, e a gente precisa que a videira vá buscar esses nutrientes lá no fundo do solo, a gente usa um porta-enxerto que tem um ângulo geotrópico menor. O ângulo geotrópico é medido mais ou menos o ângulo em relação à base da videira. Então a gente entende que as raízes vão para a parte mais profunda do solo. Além disso, a gente tem características que adiantam a maturação, adiantam digamos, o período do ano da videira em alguns dias, né? Consegue se adiantar a maturação em alguns dias, ou se consegue atrasar o período de maturação em alguns dias, dependendo do tipo de porta-enxerto que a gente emprega. Também vendo a compatibilidade com o tipo de muda que ele pode receber. Então a gente entende mais um pouco que a gente tem vários tipos de solo. Muitas vezes a gente trabalha com o solo que a gente tem, mas existem muitos tratos culturais que a gente pode fazer, desde correções, desde exposição de relevo, desde porta-enxerto, para o nosso futuro vinhedo e para a nossa futura vinha. Então, pessoal, com tudo isso também acaba, quando a gente pensa em cultura e pensar que o vinho é cultural também, em determinadas regiões do mundo e determinados terroirs acabam se trazendo variedades características do local. Aqui no Brasil a gente tem, e a gente vai oferecer para vocês no projeto, 3 variedades que, digamos, são as que mais se adaptaram e as mais cultivadas. A primeira delas é o Merlot. O Merlot, ele teve uma adaptação incrível aqui no país. Ele é uma variedade francesa que origina aqui no Brasil, e é muito legal falar disso também, porque a gente conhece dentro da bibliografia o que e como são as características da variedade lá fora, mas a gente tem que entender também como são as características delas aqui no Brasil. Como o vinhateiro faz? O vinhateiro pesquisa como os solos e como o terroir é parecido, mas ele só vai saber realmente o que vai produzir na prática. E acreditem, varia muito. Então aqui no Brasil a gente tem desde merlots leves e frutados e vinhos jovens, como merlots muito estruturados, merlots para guarda. Como isso é definido? Isso é definido em cima de tudo que a gente vem falando, em cima de solo, em cima de manejo, e sempre, antes de iniciar tudo isso, pensando no vinho que a gente quer produzir, pensando no resultado final.
Temos o Chardonnay, que é a grande rainha das uvas brancas, que também é muito versátil e por isso que é amplamente cultivado por aqui, que pode também ir muito bem como um vinho leve, simples, com uma acidez mais marcante, com os aromas mais varietais, até cabe também um vinho mais encorpado, um branco amadeirado, um branco mais estruturado. Uma variedade que também se adaptou incrivelmente aqui no país. Pensamos também no Pinot Noir, uma variedade que vem entrando agora, muito utilizada nos cortes de espumantes, nos cortes também na região de Champagne, mas também é uma variedade incrivelmente versátil. Vamos pensar, um Pinot Noir, que é uma variedade tinta, a gente consegue elaborar espumantes, a gente consegue elaborar vinhos brancos leves, a gente consegue elaborar vinhos tintos leves e chegando até tintos de médio corpo. Para o Pinot, sim, é muito difícil que a gente tenha uma concentração de polifenóis, ou seja, concentração de matéria corante, concentração de aromas, concentração tânica de açúcares, a ponto da gente ter um vinho de guarda. Talvez vocês se perguntem, então com o Pinot Noir não dá para se fazer um vinho de guarda. Não é isso. É muito difícil que se consiga isso. Pode-se chegar nesse resultado, mas aí as influências de trato cultural teriam que ser muito bem trabalhadas e o esforço seria muito maior, não seria natural. Seria um esforço desprendido muito grande para se chegar no mesmo resultado, por exemplo, de um Merlot de guarda, que tem uma capacidade muito mais fácil de se chegar nesse resultado. Estamos falando de 3 variedades dentro de milhares de variedades disponíveis e milhares de porta-enxertos que vão mudar as características dessas variedades, milhares de terroirs e principalmente de diversos tratos culturais que podem influenciar nisso. Então, vinhateiros, qual é o perfil de vinho e a variedade de uva que vocês escolheriam para expressar o perfil de vocês dentro do vinho? A gente quer muito saber isso, então comentem, deixem seu comentário, sigam a gente no Instagram, sigam a gente no nosso canal, Facebook e, pessoal, de novo, um brinde ao vinho brasileiro.